Vamos para a palavra. Hoje de manhã foi muito tremendo e eu espero que agora seja maior a presença do Senhor. Isso depende muito também do auditório, da fome e da sede do seu coração. Então eu espero que você fique aí no seu lugar e que nós sejamos um na presença do Senhor. E que Ele olhe para nós numa congregação, numa assembleia solene, e que possamos destravar mesmo esses céus de Franca, porque nós queremos a glória do Senhor. E eu vou ministrar sobre esse tema: os verdadeiros adoradores são libertadores. Os verdadeiros adoradores libertam. E eu quero falar de um lugar e de uma situação que mostra para nós uma libertação a nível de cidade. Atos 16, a partir do versículo 16, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Falou muito certo. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: mas não era uma mulher que estava adivinhando? Paulo, voltando-se, disse ao espírito. Aqui ele estava falando com o principado que regia aquela cidade: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos após esse episódio. Versículo 19: Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, às autoridades da cidade, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Esse povo da casa de oração são cristãos e estão perturbando Franca. 21. Propagando costumes que não podemos aceitar. Esse povo da casa de oração estão estabelecendo uma cultura que nós não vamos aceitar. Que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Nós somos cidadãos dos céus, fomos ordenados para vir para Franca, estar em Franca para estabelecer a cultura do reino de Deus. E vamos vencer. 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Prisão máxima para esses homens perigosos. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
e Silas estavam construindo a comunidade profética, estavam estabelecendo a cultura do reino de Deus naquele lugar. Nesse território onde eles começaram a mover, o principado se levantou. E a gente vê nesse texto que o principado tem um governo, ele é territorial, e isso é espiritual, é um governo espiritual. E isso pode acontecer, seja de Deus ou seja das trevas. Quando não existe manifestação do governo de Deus, existe o governo do diabo. Na família, na empresa, na cidade, onde não tem o governo de Deus, tem o governo do diabo. Não existe lugar neutro, não existe meio termo. Se não é governado pelos céus, está sendo governado pelas trevas. Os principados são espíritos territoriais. Para cada território tem um principado governando. Principado é um agente das trevas que age para asfixiar, para travar a vida das pessoas. A única forma que existe para transformar o lugar é implantando uma cultura. Não foi por acaso que Davi trouxe os músicos para 24/7 estabelecer louvor e adoração, porque uma cultura precisava ser estabelecida. Porque onde Deus não governa, as trevas governam. Onde a luz não domina, as trevas vão tomar conta. Levando para a área pessoal, as áreas que você mais sofre resistência, tem uma força espiritual por trás. As nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, elas alimentam demônios. E demônios alimentam principados. Há uma hierarquia bem definida. O mundo espiritual é impecável, esperando apenas uma brecha, esperando apenas uma falha e uma vulnerabilidade nossa, esperando o nosso pecado. Quando Paulo e Silas entram nesse território, essa mulher começa a adivinhar e falar coisas que de fato eram verdades. Olha que tremendo. Mas a fonte não era de Deus, vinha desse principado que influenciava aquela cidade e que dominava aquele povo e que tinha uma fonte de lucro. Quando eles viram que aquele lucro ia cessar, eles bateram em Paulo e Silas e os levaram à prisão. Quando nós nos levantamos para pregar o evangelho, muitas coisas podem vir nos acontecer. Para que a gente fuja, para que a gente corra, para que o reino não seja estabelecido. E aí o que acontece? Nem toda verdade que te falam vem de Deus. Muitas vezes você recebe uma adivinhação e não é uma profecia, é uma profetada. O diabo também fala e revela coisas. O anticristo vai curar, vai profetizar, vai ser o salvador da pátria. Nem tudo que pessoas falam em nome de Deus é e vem de Deus. E é muito bom a internet e devemos usá-la, porém é uma boca aberta em cima de você e você engole tudo. Ai, que bonito, tá falando de Deus. E não é de Deus. Mas imagina, disse que eu sou de Deus. Essa mulher que adivinhava falou só bem deles. Muitos de vocês recebem adivinhação
principalmente de pessoas que recebem palavras proféticas de gente que não tem autoridade para dar isso a você. Muitas pessoas não têm noção do quanto a vida está emperrada, porque está esperando, está naquela palavra que foi aquela irmã da profecia que te deu. Eu vou atrás de fulano de tal porque ele revela. Eu quero uma profecia. E muitas vezes a gente evangélico vai atrás de uma profecia porque a gente quer ouvir o que a gente quer. Enquanto não falar o que eu quero, eu não paro de procurar uma profecia. Por que Jesus não procurava por profecia? Por que Jesus não ficava, você tem uma palavra para mim, me dá uma palavra, ora por mim? Por que Jesus não ia atrás da profecia? Porque ele sabia ouvir a voz de Deus. Mas eu quero tanto que Deus fale comigo. Mas você pode aprender a ouvir a voz de Deus. Teve um período na minha vida que eu falava: poxa vida, Deus, o Senhor está em silêncio, parece que o Senhor está tão quieto, e parece que eu quero muito que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor, Pai, desperte um profeta para falar comigo. O Senhor falou assim: não, filha, eu falo com você sempre, eu estou te dirigindo. Pessoas que não têm autoridade no mundo espiritual para liberar algo sobre a sua vida. Quando nós casamos, uma pessoa da nossa família tinha o hábito de ir atrás da irmã que ora. É parecido com pessoas que vão atrás da leitura de mão, das pessoas que vão atrás do horóscopo, das pessoas que vão atrás da leitura da mão, atrás do horóscopo, atrás da vidência. É meio que parecido quando as pessoas são viciadas nessas profetas que elas vivem para receber as pessoas e dar uma palavra para elas. Aí nós casamos. Eu era uma menina de 19 anos, toda a vida crente, e de ajoelhar dentro do meu quarto, orar, escrever a carta, orar, pedir direção ao Senhor, e o Senhor sempre falando comigo, o Senhor me orientando, e sempre ali com os meus pastores, na minha igreja, e graças a Deus, já compreendendo que havia uma autoridade na minha vida. Aí fomos em Anápolis para poder fazer a primeira visita aos nossos pais. Chegando lá, essa pessoa disse assim: vamos para a casa da fulana de tal, porque ela tem uma palavra de Deus para vocês. Eu saí, entrei no carro e falei: não quero ir não. Aí eu falei: não, mas eu não posso ser assim, eu preciso ir. Aí o Marcos ficou calado, falou: vamos sim. Eu falei: amém, então tá, eu vou. Chegando lá, eu abri, entrei na sala, achei muito bagunçado. Falei: não, mas é porque eu sou crítica. Eu não gostei. Eu senti um cheiro ruim naquela casa. De comida estragada, de fralda de bebê que não tinha sido jogada no lixo. E eu falei: mas o que é isso? Aí eu falei: mas é essa pessoa que vai orar por mim? Fiquei quieta. Começou a revelar, começou a falar com um que foi uma turma enorme, fala com um, fala com o outro. Ela chegou em mim, assim: essa daqui não dá para falar nada com ela não. Eu falei: glória a Deus, que maravilha, achei ótimo. E aí eu quase que eu cerquei o Marcos também. Ela não falou nada para ele não. Eu falei: vá, pô, que bênção, maravilhoso. Aí ela pediu: dá licença aqui para você, dá licença um pouquinho que eu tenho que ir ali. Aí ela saiu e demorou. Eu, curiosa, falei assim: vou tomar uma água. Entrei lá para dentro da cozinha da mulher.
Cheguei lá fora, ela estava fumando um cigarro assim, ó. Eu falei, bem, faz favor, vem aqui para você ver. Aí ele, pegamos todo mundo e falei, vamos embora. Aí entrei, né? A pessoa no carro falou assim: nossa, que ignorância de vocês. Como assim? Ela é uma mulher de Deus. Eu falei assim, não quero saber qual é a autorização que ela tem para pôr a mão na minha cabeça. Quem é o pastor dela? Quem é o apóstolo dela? Onde ela congrega? O que essa mulher é? E você fica bobinho atrás da pessoa, porque ela tem uma palavra de Deus para você. E você entra numa prisão porque entrou em contato com o espírito de adivinhação. Sabe por que Paulo e Silas foram para a prisão? Porque eles entraram em contato com uma adivinhação. Tem muita gente presa porque elas estão debaixo do espírito adivinhador. Para sermos casa de Davi, nós queremos o espírito da profecia, que é o próprio Jesus Cristo. Para sermos casa de Davi, nós queremos a glória de Deus nesse lugar. Nós queremos que você a cada vez mais se aliance, cada vez mais tenha um entendimento que você não precisa ficar buscando na internet palavras, nem buscando naquela mulher que é profeta. Até hoje eu não vi alguém que ficou, eu fui na casa de fulano de tal, você acredita, mas falou tanto comigo, e a vida da pessoa não anda. Como assim? Como assim? Você entra em cursos, você entra em lugares que, ao invés de liberar a sua vida, emperra. Nunca falei isso aqui em público, mas quem me perguntar sobre constelação familiar, a minha palavra é não, não indico. Tá? Não indico. Você está num lugar onde o ambiente, a atmosfera é da glória de Deus, da presença do Senhor, e você pode receber uma unção verdadeira na sua vida. Mas existem tantos espíritos adivinhos aí que confundem você e você fica confuso. Deus não está nessa adivinhação. Pessoas que o tempo todo fala em tranca-rua, fala em dar os nomes aos demônios, que fala é pomba gira, papapá, tá. Engraçado, né? Os demônios podem ter nome, os anjos que me acompanham não podem ter nome, não. É incrível. Porque um dia eu falei dos anjos que me acompanham, eu sei o nome deles. Onde está na Bíblia? Uai, até as estrelas têm nome, por que os anjos não podem ter? Se os demônios têm nome, por que os anjos do Senhor que te acompanham não podem ter? Mas, se a pessoa, ela é ligada ao cemitério, não, deixa. Pois eu falo, outro dia. Vocês não têm condição de ouvir. Uma pessoa me ligou e falou assim: nossa, mas eu estou passando. Oh, gente, é tanto problema. E eu vejo demônios. E aí de novo, vê demônios. E aquela coisa escura, e vê aquela coisa. Eu falei assim: peraí, você vê demônio, mas vê o Senhor também? Vê anjos do Senhor? Só demônios, só pomba-gira, só tranca-rua, só papapá, só? Ah, não. Você está dando ibope demais para Satanás. Você está dando ibope demais para demônios. Por que nós não damos ibope aqui para demônios? Porque a presença de Deus é suficiente. Demônios têm que ir embora. Demônios têm que ir embora. Não é para
te confundir. Não é para te confundir. Oh Deus, não é para te confundir, meus amados. Porque quando a gente fala de casa de Davi, a gente fala do profético, a gente fala de atmosfera. Como que você entra em todo tipo de atmosfera? Como você entra em todo tipo de casas? Como que você na internet, ai, é de Deus, é de Deus. Oh, amadinho, não é não. Até as músicas, você tem que tomar cuidado. Ai, essa música é linda. Eu falei, eu não quero ouvir. Ai, que música mais poderosa. Não estou nem aí com essa música. A música centraliza Jesus. A música, o louvor, ele tem a conexão, tem uma palavra profética verdadeira ali. Amém. Então não foque que é só demônio. Não, foque em Jesus, foque na luz, foque no conhecimento, foque nele. Ele vai se mostrar a você. Paulo ficou 17 anos buscando a face de Cristo. Há um estudo histórico sobre a vida de Paulo. Ele orou por 17 anos em línguas. E você não dá conta de orar 5 minutos. 10 minutos. Orai sem cessar. Ai, não. Meu Deus, o que está vindo sobre a terra, nós precisamos estar prontos, preparados. Ouçam, todos os eclipses que aconteceram na história teve um prumo para a humanidade, teve uma lição para a humanidade. Amanhã vai acontecer vamos ver qual é a lição que Deus vai dar para a humanidade. Você está preparado? Você está pronto? Porque o dia que a pandemia chegou, todo mundo desesperou. A hora que colocou marido e mulher em casa, hoje, amanhã, depois, mais um dia, um começou a dar tiro no outro. Por quê? Não estou acostumado de você perto de mim não. Sai do meu lugar. Começaram a brigar. Qual o nível de preparo que você está? Porque as trevas encobrem a terra, mas sobre o povo de Deus nasce a luz. Aleluia! Paulo buscou a face do Senhor. Ele foi um dos homens que ensinou a igreja sobre os dons espirituais. Se você não buscar os dons espirituais, você nunca vai alcançar a maturidade. Sabe aquele povo bobinho? Tem discernimento de nada. O que aconteceu aqui com Paulo, gente? Ele está ministrando, focando na comunidade que ele estava formando ali naquela cidade. De repente vem uma mulher famosa com espíritos. Hoje tenho pessoas na internet famosíssimas que têm adivinhação. Quando ela fala, você diz, meu Deus. Tipo assim. Aquela mulher gerava um lucro violento. Mas como Paulo orava em línguas, como Paulo desenvolveu os dons espirituais, ele teve uma percepção audaciosa. Enquanto todo mundo aceitava aquela mulher vir escravizando as pessoas com o espírito de adivinhação, Paulo, com o passar dos dias, disse, isso não está certo. Você, com o passar dos dias, que percebe que algo não está certo na sua vida, você não faz nada. E Paulo, com discernimento espiritual, ele disse, esse espírito não vem de Deus. Cale a sua boca. Espírito, sai dessa mulher. Jesus tinha os dons aguçados nele de uma forma sobrenatural, porque ele abençoou Pedro, tanto é que Pedro foi o fundamento ali
a revelação que Deus deu a Pedro. Mas teve um dia que Pedro vira para Jesus e fala: por favor, mestre, você não vai ser crucificado. Lá, não ouve isso aí não. O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás. Isso aí não vem de Deus para mim. Mas nós somos tão frágeis, tão sensíveis, tão mimimi, que se alguém nos elogiar, a gente fala: tudo de bom. Se alguém falar alguma coisa para nós que é ótimo, que bom, meu ego, que bom. E às vezes a pessoa está te bajulando para te levar para uma prisão. Às vezes a pessoa está liberando algo para você que vai te levar para prisões. E eu estou aqui, não estou proibindo você de nada não, porque até mesmo não adianta. Você faz o que você quer. Ninguém está proibido de nada não. Só que você precisa ficar esperto. Você precisa ter ousadia. Ousadia. A palavra diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Quanto mais sabedoria, mais conhecimento você tem, mais vai se manifestar os dons de Deus. Paulo, com o dom do discernimento aguçado, percebeu aquela mulher e não deixou que aquilo viesse contra a vida dele. Só que ele foi parar em prisões. Profeticamente, Paulo e Silas entram num nível elevado de adoração. E isso gerou um ambiente de rompimento, libertação para todos. Olha, agora eu vou começar a pregar. Adorar em hebraico significa trabalhar. Você já tinha ouvido falar nisso? Adorar em hebraico significa trabalhar. Trabalhar significa e tem a sua origem no propósito. O propósito é o que move o coração de Deus. E a palavra diz que Ele trabalha até hoje para os seus. Enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando por você. Adorar significa trabalhar. Adorar significa que o Senhor está procurando os trabalhadores, não os empregados. Trabalhar significa que Deus está procurando aqueles que dizem sim a Ele. Ele procura pelos verdadeiros adoradores porque está em falta. Ele está procurando por aqueles que trabalham, por aqueles que se entregam ao propósito, por aqueles que vão estabelecer a cultura do reino na terra. Por isso que eu falo, você precisa mover dentro do que o Senhor te chamou para ser. Todo verdadeiro adorador é um guerreiro na libertação. Desconfie de pessoas que cantam e movem com a multidão, emocionam a multidão e não liberta ninguém. Desconfie de pregadores, de pessoas que têm a técnica, que têm a forma de manipular uma multidão, mas não há libertação. Desconfie de lugares que não têm a presença de Deus. Porque o Senhor vem e sela uma ministração com a presença dEle. Hoje é o meu aniversário. E o Senhor falou comigo assim: filha, mas antes deixa eu explicar algo. No dia do seu aniversário, é o dia que você libera sobre a vida das pessoas à sua volta quem você nasceu para ser e o seu propósito estabelecer. Então vou explicar. O dia do nascimento de uma pessoa é como se o céu dissesse: chegou o João e a mensagem dele é essa aqui. E o João
começa a ministrar e abençoar as pessoas com o propósito que Deus deu a ele. Então hoje é o dia do meu aniversário. Quando eu nasci, Deus me escolheu para um propósito na terra. E esse dia, então, eu libero bênção sobre a vida das pessoas que estão à minha volta. Então é mais ou menos assim. Eu falei com o Senhor hoje: Deus, eu quero muito a tua presença. E o Senhor falou assim: oh, filho, eu vou te honrar. Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou liberar sobre a igreja o coração que você tem comigo. Eu vou liberar para os filhos, eu vou liberar para os que estão aliançados nessa casa, o coração de adorador que você tem. Hoje, no meu aniversário, eu posso receber palavras proféticas, mas a palavra profética que eu te der é mais poderosa do que qualquer uma que eu receber. Entende? Então hoje, o Senhor diz para mim: abre a sua boca e fala sobre a verdadeira adoração, porque eu vou repartir nessa igreja essa unção. Foi por causa do coração adorador que eu não parei diante de todas as pressões. Por muitos momentos eu senti a carga ministerial, mas chegou um momento que o Senhor me aliviou. E o que você vai viver a partir desse coração puro, desse coração adorador, você ainda nunca viveu. Você pode viver um novo tempo. Você pode viver numa autoridade. Você pode viver num lugar de libertação. Assim como aconteceu com Paulo e Silas. Esses homens tinham tanto de Deus que eles foram para a prisão. Mas eles murmuraram? Me ajudem a pregar. Eles murmuraram? Reclamaram. Eles ficaram lá dentro da prisão dormindo. Eles ficaram lá dentro da prisão pedindo comida. Aproveitar para jejuar. O que eles ficaram fazendo na prisão? Hã? Não, fala mais forte. O que eles ficaram fazendo na prisão? Louvando e adorando ao Senhor. Agora, se coloque no lugar deles. Eles estavam ali para serem mortos. O que esperavam eles depois daquela prisão? Eles já tinham apanhado muito, mas estavam sendo o que esperava era a morte. Queridos, todos os apóstolos morreram, foram martirizados. Só João que foi para a ilha de Patmos. O que acontece? No meio da prisão, o coração do verdadeiro adorador, alguém que tem dom, que tem discernimento espiritual, alguém que tem ousadia, alguém que tem fé, alguém que tem o discernimento espiritual, mexeu com a cidade. Por que será que tem esse tanto de ministros de louvor e não liberta e não salva uma cidade? Por que será que tem esse tanto de igreja e não salva uma cidade? Por que será? Por que será que nós somos tão superficiais? Por que será que quando a gente fala de casa de Davi, para que isso? 24/7? Para que esse tanto de adoração desse jeito? Para que vigília? Para que ter 12 horas? Para que ter uma sala de oração ali atrás, onde as pessoas entram descalço? Vocês sabiam que todas as nossas equipes que chegam aqui para servir, desculpa, chega pelo menos 1 hora antes, para orar na sala de oração, que eles entram descalço?
Vocês sabiam que aqueles meninos da placa, que eles oram 1 hora na sala de oração, para depois irem lá para aquela entrada só para sorrir para as pessoas e ficar com o megafone, com aquela placa assim? Glória a Deus. O que o Senhor está falando conosco? Para a gente ir além, para a gente consagrar mais, para a gente buscar mais, para a gente santificar mais, para a gente ser apurado nos dons espirituais, para nós mergulharmos na oração em línguas, porque nos dons espirituais nós não movemos o tempo todo, mas a oração em línguas você pode mover o tempo todo. Você pode orar dentro do carro, você pode orar lavando a louça, você pode orar trabalhando, você pode orar enquanto você está fazendo os seus afazeres. Vai para a academia, coloca o foninho, coloca um louvor e ora junto. Sabe? Deixa eu só falar aqui. O verdadeiro adorador, ele é libertador. E uma das marcas desse verdadeiro adorador é que ele se move no sobrenatural. Ele tem cânticos espirituais. Ele tem dons de interpretação. Cântico novo significa um novo cantar. E esse novo cantar é um cantar em línguas. Quantos têm um novo cântico ao Senhor? Quantos ministros têm um novo cântico ao Senhor? Quantos pregadores têm um novo cântico ao Senhor? Porque casa de Davi não é só os músicos que movem, é todos que são adoradores. É um chamado para trabalhar para o propósito acontecer. Os adoradores são os trabalhadores na seara. São aqueles que operam junto com o Espírito. Tem cânticos espirituais. Olha o que diz Efésios 5,18. Coloca para nós e já vou terminar. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Isso leva a sua carne sempre latejar, porque você envolve carnalmente. Mas deixem-se encher do Espírito, falando, como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, o cântico novo espiritual. Cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro sinal de um verdadeiro adorador, que ele é libertador, ele move nos dons espirituais, ele tem um cântico espiritual ao Senhor. Paulo ensina ser cheio do Espírito Santo. Você precisa aprender a andar no Espírito. E como que você adora no Espírito? Adorando em línguas. Pastor Josias, adora em línguas, por favor. Cadê os microfones aí? Dos nossos amados? Pedro, vocês pegam aí? Cadê? Adora em línguas. Como você pede isso, pastor? É assim, simples.
Deus deu as línguas estranhas, porque você ora a grandeza de Deus. Você é edificado na fé. Você vai crescer, madurar, ficar maduro, ter os outros dons. Busque os outros dons. Quando você entende sobre esse profético, quando você entende o que nós somos, casa de Davi, atmosfera profética, atmosfera de unção, de glória de Deus, ninguém mais vai nos enganar. Ninguém mais vai te enganar. Em momentos de adoração, Deus nos dá cânticos espirituais espontâneos, nos dá cânticos novos. Já falei, esses ministros, esses músicos, vocês podem posicionar aqui. Já falei para vocês, mergulhem nos cânticos espirituais. Falei para você, eu não falei, Pedro? Porque é nos cânticos espirituais que vão nascer as novas canções. A verdadeira adoração de Paulo e Silas gerou uma atmosfera profética, que fluiu o espírito da profecia, que libertou a todos. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Precisamos de pessoas que comecem a ministrar em outras línguas, nos dons espirituais, para sermos os libertadores. Enquanto está cheio de pessoas enganando vocês o tempo todo, é na família, é na casa, é no trabalho, é pessoas em nome de Deus falando para você, e você recebendo como uma esponja. Precisamos dos dons espirituais, de discernimento pelo menos, para quando algo falar, você dizer, isso aí não é de Deus não, hein? Eu não recebo isso aí não. Para não estar preso no espírito de adivinhação. Os verdadeiros adoradores são libertadores. Paulo e Silas começou a cantar na prisão, e de repente veio o anjo do Senhor, causou um terremoto tão grande, abalou tudo e quebrou as correntes dos pés deles que estavam nos troncos. O Senhor está dizendo, permaneça no seu cântico espiritual, e as correntes serão quebradas da sua vida. Permaneça. Ligue, eu tenho uma trilha, eu tenho uma playlist só de instrumental. Fica ali orando em línguas. Fica ali orando em línguas. Sabe o que eu estou fazendo? Esperando a qualquer momento vir um terremoto e quebrar cadeias na vida de vocês, cadeias na vida da igreja, cadeias na vida das pessoas, da minha própria vida. Você fica preso a vida toda em algo, e sendo que o Senhor te deu os cânticos espirituais para que de repente ele chegue na sua vida. O Senhor te trouxe aqui para te despertar. Seja a casa de Davi, cante cânticos espirituais. Quantos estão aqui, estão recebendo essa palavra, estão recebendo essa instrução do Senhor? Fica com a sua mão erguida. Sinta esse ambiente. Você que já ora em línguas pode começar a orar. Vamos. Todos vocês que estão aqui hoje, sejam despertados.